A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Perdão, pela expositora Denise Neves, do Centro Espírita Abigail. Meus irmãos da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor, hoje nós vamos fazer um estudo e o nosso tema é o perdão. Então, para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, primeiramente agradecendo pela oportunidade, Senhor, de podermos, através do estudo, Senhor, nos fortalecermos espiritualmente para despertar em nós, Senhor, todo esse amor que foi colocado por Deus em nosso íntimo. Que possamos, Senhor, com as bênçãos desses trabalhadores da Tua seara, envolvidos pela luz do Teu amor, Senhor, e pelas bênçãos e a permissão de Deus, nosso Pai, darmos por iniciada, Senhor, o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então nós fomos fazer uma pesquisa, sobre esse tema e vimos assim que a palavra perdão tem uma origem em dois termos latinos, per mais donare. E per significa o quê? Proximidade, ao redor de, próximo. E donare significa dar, doar. Então, assim, entendida, essa palavra torna-se sinônimo de amor, de doação, de reaproximação. Então, o perdão, nos leva a isso. Nessa é uma palavra sinônimo de amor, de doação, de reaproximação. Viajando no tempo, nós podemos imaginar o trabalho de Moisés, que nos trouxe a primeira revelação, e ensinando naqueles dias complicados, se hoje nós já achamos que tudo está tão complicado, na época de Jesus também tudo tão complicado, imaginemos lá recuando mais ainda o tempo de Moisés, que vivenciou aqueles dias complicados e que naquele momento trouxe um conceito novo e diferente dos costumes da época, substituindo aquela lei de talião, do olho por olho, dente por dente, pela proposta nova. Moisés trouxe a proposta de perdoar 7 vezes. Olha só, já o progresso e olha só o trabalho, para gente, para poder fazer essa substituição. Então vamos imaginar, como Moisés enfrentou essas reações, As reações devem ter sido as piores possíveis, Os mais exaltados, rotulando esse novo comportamento de covardia, de perda dos direitos do defesa da honra, e usando, muitos outros argumentos, incapazes que eram de alcançar a grandeza desse ensinamento, de substituir o olho por olho, dente por dente, pelo perdoar, 7 vezes. Após essa luta de Moisés, e Moisés conseguir implantar esse novo entendimento, cerca de 1800 anos depois de Moisés, chega quem? Chega Jesus. E Jesus nos apresenta uma proposta de ampliar ainda mais esse conceito, que já fazia parte, esse conceito de perdoar 7 vezes, já fazia parte dos códigos do povo hebreu. Mas Jesus amplia, mais ainda esse conceito, propondo não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa recebida. E aí a gente vê que a luta constante, E aí o tumulto foi enorme, O tumulto foi imenso. Fariseus, publicanos, sacerdotes, escribas, aqueles que trabalhavam e que viviam apegados à palavra, ficaram abismados, ficaram muito surpresos, E achando que Jesus era aquele louco, que vinha falar em perdoar 70 vezes 7
cada ofensa. Os seguidores de Jesus eram aqueles simples de coração, né? Então, eles entenderam mais facilmente essa proposta de Jesus. Por quê? Porque nas atividades deles, do dia a dia, eles trabalhavam onde? Na lavoura, no comércio, na pesca, né? Eles, por estarem em contato direto uns com os outros, eles já reconheciam a necessidade da boa vizinhança, da gente conviver bem, né, com aqueles que estão ao nosso lado. E o perdão era um instrumento que trazia o quê para o grupo? Trazia paz, trazia harmonia, né? Mas para aqueles que ocupavam os altos cargos administrativos, perdoar pela 8ª vez era inadmissível, era inaceitável, era um verdadeiro escândalo, porque a lei mandava perdoar 7, né? Então entendemos que o perdão traz o sentido de quê? De doar, de dar mais. E aí, através desse ensinamento de Jesus, que amplia mais ainda esse conceito, nós constatamos a grandeza desse Espírito, né? Que vem nos propor o perdão, né? Perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, e nos capacitando sempre para que a gente busque dar algo mais, dar um passo a mais, né? E Jesus veio fazer o quê? Nos ensinar a agir como Ele. Ele é nosso modelo, Ele é nosso guia. Então Ele veio nos auxiliar a agir como Ele agia, né? E possibilitando crescer, né? Que nós pudéssemos crescer, que nós pudéssemos expandir esse nosso potencial, porque o nosso potencial, ele é muito grande, né? E não nós precisamos trabalhar nessa expansão. E Jesus, como nosso modelo, nosso guia, veio nos dar essa possibilidade de abrir a nossa mente, a fim de nós nos tornarmos, né, gigante nessas possibilidades que nós já trazemos de maiores realizações pessoais. E ao longo dos ensinamentos de Jesus, ao longo dos seus exemplos, porque Jesus não veio só falar, né? Ele é nosso modelo, nosso guia, porque ele não falou, ele exemplificou mais do que tudo. Então, ao longo dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, Jesus vem nos indicar o quê? A atitude do perdão. Mas não simplesmente uma palavra vazia, né? Mas esse perdão revestido do sentimento de quem doa mais. E aí nós fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, numa pergunta que Kardec faz aos espíritos, é a pergunta 661, Kardec pergunta assim, olha, para os espíritos: podemos pedir a Deus utilmente que perdoe as nossas faltas? E os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas só a obtém mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Então, nessa resposta que os espíritos dão, quando eles falam Deus sabe discernir o bem do mal, os espíritos nos estão nos alertando para quê? Que tanto o bem quanto a ausência do bem estão na realidade divina, né? Então a lei sabe bem discernir isso, o bem do mal. E nós que fomos criados, né, pela misericórdia de Deus, a sua imagem e semelhança, trazemos um código de ética dentro de nós, que está inserido, né, lá no nosso mundo íntimo, né? Esse código de ética já veio conosco, já está em nós, né? E isso é demonstrado onde? Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, quando Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos falam: na consciência. Então, esse código de ética, né, que Jesus veio nos relembrar, né, nos mostrar a utilidade de nós trabalharmos em nós esse exercício, ele já está inserido em nós.
Quando nós fomos criados, esse código de ética já estava em nós. Então, essa afirmativa dos espíritos na resposta 661, que a prece não esconde as faltas, chama a nossa atenção para um hábito que Jesus combatia, que era quando se fazia da prece, quando se faz ainda da prece hoje, um ato sem propósito. Uma tentativa, né, de comercializar com as forças superiores da vida para que a gente possa obter um apadrinhamento, a fim de suavizar, de diminuir ou até de acabar, né, com aquela falta que nós cometemos. Então, os espíritos nos alertam para isso, ó, a prece não esconde as faltas. Esse não é o objetivo da prece. E aquele que a Deus pede perdão das suas faltas só obtém mudando de proceder. Então, essa instrução, né, mostra para nós o quê? Né? Que nós temos que nos propor na nossa prece utilizar uma proposta racional, né? Não é ficar tentando comercializar com Deus, fazer troca, né? Receber benefícios sem merecimento. Então, essa instrução nos traz a proposta racional, o uso, né, do bom senso, em que os espíritos nos apontam o quê? A necessidade da nossa mudança de comportamento pessoal. Reforçando a proposta de Jesus, quando nos ensinava lá atrás, nos seus atendimentos, que falava assim: vá e não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. E aí nós vamos ver o quê? Né? Mas Jesus falava em pecar. O que ele queria dizer com pecar? E aí a gente entende o quê? Que aquela língua aramaica, que era falada na época de Jesus, tinha um vocabulário muito limitado, né? A gente lembra até daquela passagem, né, do camelo pelo buraco da agulha. A gente sabe que o buraco da agulha era um local que existia, né? Então, mas a palavra camelo ali é utilizada, né, de uma forma que parece, mas claro que um camelo não vai passar por um buraco da agulha. E Jesus falou que era mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha. Então a gente vê que isso era um vocabulário muito limitado, né? Que existia. Então, para uma mesma palavra, vários significados. Então, nesse contexto, quando Jesus, né, falava assim, vai e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior, né? O não voltes a pecar nos dá a ideia de que podemos entender o quê? Pecado tendo o mesmo significado de comportamento. E aí, analisando novamente a fala de Jesus, a gente ampliando essa nossa compreensão e usando o termo correto, entendemos o quê? Vá e não voltes a esse comportamento, para que não te aconteça algo pior. Então, né, a necessidade que nós temos, né, de buscar sempre o estudo, né, para ampliar esse nosso entendimento e aproveitarmos essa oportunidade que os espíritos trazem tanta informação para nós através da doutrina espírita. E sempre lembrando que nós estamos na Terra para quê? Para atender a proposta de mudar o nosso comportamento para melhor. Essa é a nossa grande proposta. Para que a gente reencarna? A gente reencarna com essa proposta de mudança de comportamento para melhor. Então, nós vemos que os espíritos estão dizendo para nós, lá na resposta 661, que as boas ações são a melhor prece, que os atos valem mais do que as palavras. As preces são pensamentos ou palavras que precisam ser materializadas com atitudes, né? Com comportamentos de renovação. E é por isso que a gente está nesse esforço constante, né? De estarmos melhorando a todo momento, né? A cada nova oportunidade que Deus nos concede. E aí nós vamos vendo que mesmo
tendo acesso, né, a esse manancial tão grande de informações, de esclarecimentos, porque nós, dentro da doutrina, temos acesso a muito esclarecimento, as informações são constantes, né, muitos livros, né, de espíritas confiáveis que a gente tem para estudo, que nos trazem tanto esclarecimento e tantas informações, mas mesmo com todo esse manancial, nós, espíritas, né, que estamos dentro da doutrina, ainda encontramos dificuldade em amar, em doar, em perdoar. Então, nós ainda temos essa dificuldade. Por isso é tão necessário a gente estudar sobre esse tema do perdão, né? Para que nós possamos... Porque cada vez que a gente estuda um tema, né, a gente medita sobre ele, a gente vai recebendo dessa espiritualidade, né, amiga, todos esses novos conceitos nos mostrando, né, como podemos facilitar o nosso caminho. Então, essa dificuldade em perdoar que ainda temos é bastante compreensível. Por quê? Porque ainda temos uma dificuldade muito grande de entendimento do que é realmente perdoar, né? E aí, muitas das vezes, a gente ainda vê, né, se falando daquela forma, mas Jesus era Jesus, né? E eu ainda não sou Jesus. Sempre lembrando que nós estamos na proposta, né, de buscarmos seguir esse modelo e esse guia, para sermos iguais a ele um dia, né? E a nossa referência não é nem o Jesus de hoje, que não é mais aquele de 2000 e tantos anos atrás que nós estamos estudando, porque nós ainda estamos estudando o Jesus lá atrás. Jesus hoje já está muito mais à frente, né? Então nós vamos vendo, né, que a proporção que nós vamos lendo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos estudando, analisando, né, o que é perdoar, nós vamos absorvendo o quê? Novos conceitos. E vamos, pouco a pouco, permitindo que a nossa mente seja contagiada por essa necessidade da mudança do nosso comportamento, a necessidade que nós temos de vivenciar o perdão em toda a sua extensão, não apenas como uma palavra vazia. Então, a partir do momento que nós entendemos os conceitos e o procedimento do perdão, né? Eu entendo o conceito do que vem a ser perdoar e entendo como proceder, né, para estar caminhando dentro desses conceitos, nós vamos criando bases. E essas bases vão nos dando o quê? Suporte para que nós possamos instalar o perdão nas nossas atitudes para com o nosso próximo, né? Essa instalação do perdão, né? Hoje para nós ainda acontece assim. Ora eu consigo, ora eu não consigo, ora eu me esforço, ora eu digo assim, não, isso não dá. Para mim ainda não dá. Mas a gente está na caminhada, né? A gente está buscando aí, né, caminhar sempre para frente, para o alto. E aí nós vemos o quê? Que como nós fomos criados, né, a imagem e semelhança do Pai, que é Deus, o perdão já faz parte da nossa bagagem interior, né? Ele já faz parte. Mas nós sabemos que essa bagagem interior, ela precisa ser desenvolvida, né? Que Deus, como esse Pai que confia tanto em nós, porque Deus confia na sua criação, porque senão ele nos criava prontos, se ele não confiasse. Mas como ele confia, ele nos ofereceu essa bagagem, né? Em sementes muito pequenas. E aí, quando nós trabalhamos, né, a nossa evolução, nós vamos sendo estimulados a quê? A deixar sair de dentro de nós esses valores que nós já temos lá no nosso íntimo. Por quê? Nós vamos trabalhando essas sementes, né? Fazendo com que essas sementes cresçam, né? Amadureçam, cresçam, né? E depois o Evangelho fala muito nisso, né? Produzir 100 por 1000 e tal, né? Então é isso aí.
E isso é com o tempo, com nosso amadurecimento espiritual, nosso crescimento como espíritos imortais. Mas, para nós, é urgente, então, a necessidade qual? Qual necessidade é urgente para nós agora? A de nos conhecermos melhor. Porque se eu quero me esforçar pela minha renovação, eu preciso me conhecer e saber aquilo que eu tenho necessidade de trabalhar mais em mim, né? Então, preciso renovar o quê? Meus pensamentos, minhas palavras, meus hábitos, meus comportamentos, mas para eu fazer isso eu preciso me conhecer. Senão, né, nós ficamos sempre nos iludindo, né? Que aí achamos sempre que a culpa é do outro, que é o outro que faz com que eu haja dessa maneira, né? Então, a doutrina, né, vem mostrar isso para nós. Busca o autoconhecimento, né? Busca se conhecer. Vamos olhar para dentro de nós, né? E nos vermos como realmente nós somos. E aí nós vamos ver que nas atitudes de Jesus, nas palavras de Jesus, o amor estava presente o tempo todo, né? Então, Jesus, nos seus atendimentos, né, nós vemos que Jesus, ele atendia a todos, né? Aqueles que eram considerados inferiores, aqueles que eram desconsiderados pela sociedade, né? Os que eram os grandes pecadores, a mulher que era considerada adúltera, mas ele tinha o amor sempre presente, né? Tanto nas palavras quanto nas suas atitudes. E quando Jesus, numa das suas lições, nos sugere lá para, né, oferecer a outra face, ele está fazendo o que para nós? Reforçando a ideia do perdão. Ele está nos convidando a aproveitar a oportunidade para mostrar a nossa face lá de dentro para fora. Não é oferecer essa face aqui material, não, para o outro bater, para o outro machucar, não é isso, né? Jesus está nos reforçando a ideia do perdão, está nos convidando a aproveitar essa oportunidade, né, que o outro está te dando, e mostre para ele a outra face, porque a face da violência ele já conhece, né? Então mostra para ele a outra face. E a proposta é demonstrar o quê? Uma atitude de perdão, colocar em prática o quê? O nosso entendimento, paralisar a violência através de uma postura de compaixão. Dar a outra face é o nosso outro lado, o outro lado da moeda, quem nos agredir, porque quem nos agride só conhece a agressão. Aí, esse dar outra face de Jesus é a gente mostrar o outro lado, né? É surpreender o outro positivamente, né? Com a nossa atitude, que não vai ser no mesmo nível de revide. Então, tem um escritor, né, que não é espírita, não, Brian Weiss, que ele fala nos livros dele que perdão não significa esquecimento, significa compreensão, né? Quando eu perdoo o outro, eu não estou esquecendo o que ele fez, né? Mas eu compreendo por que ele agiu daquela forma. Então, quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, nós não estamos esquecendo a ofensa, mas passamos a entender melhor o ofensor. Olha só como é que muda, né? Nosso modo de ver a situação. A indulgência que nós exercitamos através do perdão nos leva a compreender o porquê daquela pessoa ter se comportado daquela forma para conosco, né? Ou porque está num momento de desequilíbrio, ou porque está alterado por qualquer outra situação, mas nos leva, né, a compreender esse porquê. Por que fulano agiu assim? Né? Então, quando chegamos a esse nível de compreensão, né, de buscar entender por que o outro agiu daquela maneira, os espíritos falam que aí nós já somos capazes de perdoar, que a gente começa a olhar a situação, né, que levou a pessoa a agir daquela forma. E aí é por essa razão que nós não conseguimos exercer o perdão se ele não estiver ligado à benevolência e à indulgência.
Então, a benevolência e a indulgência, elas vão estar ligadas para eu poder perdoar. Porque senão eu não quero ver esse lado de procurar entender o porquê o outro agiu daquela forma. Se eu não usar nessa atitude de perdão a benevolência e a indulgência associadas, porque a benevolência e a indulgência são necessárias ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento espiritual, né? Para nós mudarmos a nossa ótica, mudarmos o nosso modo de ver as situações. É impossível a gente perdoar se a gente não compreender, né? Uma vez que todos nós somos passíveis de errar, todos nós que estamos aqui reencarnados nesse planeta, ainda de tantas dificuldades, né? Somos espíritos rebeldes, espíritos inferiores, espíritos ainda com muitas dificuldades. Então, todos nós somos pessoas passíveis de errar, né? E é impossível a gente perdoar uma atitude do outro sem compreender aquela atitude, né? Qual foi o ambiente ou quais foram as circunstâncias que levaram aquela pessoa a cometer aqueles atos insanos ou equivocados? O que levou a isso, né? Então, a atitude mais sensata, primeiramente, é compreender essa pessoa que nos hostilizou, né? Então, nós precisamos primeiro compreender o que está passando essa pessoa, né? E depois atribuir um valor diferente ao fato. Isso se chama o quê? Ressignificação. Eu procuro usar muito isso no trânsito, quando tem aqueles motoristas mais afoitos, né, que ficam querendo ultrapassar todo mundo e tal, ou aquele que mesmo nos ultrapasse logo à frente para, né, para que aí a gente diz assim, meu Deus, mas para que correu tanto se era para parar, e aí me cortou, mas logo me impediu de continuar, né? Então aí eu começo a trabalhar isso aí, de compreender assim, tá na luta, né? Tá querendo pegar um passageiro a mais, tá querendo atender aquele passageiro que precisa saltar naquele lugar ali. Então, é isso que nós precisamos fazer, né? Para que a gente possa mostrar o outro lado. Senão, a gente vai mostrar aquele lado que esse companheiro já conhece, que é o de parar, reclamar, né? Ofender, aborrecer. Então, precisamos atribuir um valor diferente àquele fato ali. E isso é ressignificar aquele fato, né? Então, a nossa capacidade de perdoar, né, de crescimento pessoal e de felicidade, porque quando a gente perdoa, a gente fica bem, né? Ela vai depender 5% daquilo que nos acontece e 95% do que eu faço com aquilo que me acontece, né? Então, os espíritos trazem, né, esse entendimento para nós. Então, com base nisso, dependendo da nossa reação, nós podemos ampliar em dezenas de vezes aquele impacto do que nos ocorreu ou reduzir esse impacto até fazer com que ele perca toda ou quase toda ou toda a importância, né? Então, olha só, com base na nossa reação, hein? Nós podemos transformar aquela situação numa situação muito maior, podemos reduzir, né, o impacto daquela situação para que ele perca toda ou quase toda importância. Quando eu digo assim, vai meu irmão, vai com Deus, vai ganhar seu pão de cada dia, você deve estar precisando correr assim, então vai em frente, né? Então nós vemos que o perdão e o auto-perdão está no rol das pendências que nós trazemos para acertar. Nós trazemos uma série de pendências, mas o perdão ao próximo e o auto-perdão, a gente também se perdoar, né? Isso para nós tem que ser utilizado em caráter de urgência, precisamos urgentemente, né, trabalhar isso. Com o conhecimento que nós já temos da conduta, né, que Jesus espera de nós, porque Jesus, nosso modelo, nosso guia, espera uma conduta de nós, né? Então, com o conhecimento disso, né, não podemos nos desculpar e permanecer no cultivo dos sentimentos doentios, sentimentos prejudiciais, né?
É urgente a nossa mudança, e essa mudança é para agora, e é por isso que os espíritos nos possibilitam fazer esse tipo de estudo, né? Porque eles sabem assim, ó, chegou o momento da mudança, vamos mudar, né? Vamos caminhar. Jesus não é teu modelo, não é teu guia, tu não sabe disso? Então vamos embora. Vamos ver qual é a conduta que ele está esperando de nós. Então a presença de Jesus nas nossas vidas altera a nossa paisagem íntima, quando nós recebemos Jesus como modelo e como guia. Então, os ensinamentos dele vêm modificar nossas estruturas íntimas, vêm favorecer bem-estar, né? Mesmo quando a gente está passando pelos grandes desafios, pelos testemunhos maiores, mas quando a gente está junto com Jesus, a gente se sente mais fortalecido. Então, precisamos recuperar nossa paz de espírito, né? Fazer pazes com a nossa própria consciência, né? Através do perdão. É uma grande oportunidade. Então, lembremos sempre que aquele que nos ofende, o nosso ofensor, ele é infeliz, ele é uma pessoa doente. Vamos abrir espaço para compaixão, para aprendizado, né? Com isso, vamos nos sintonizar com espíritos superiores, né? Não nos achando superiores a ninguém, nem inferiores a ninguém, porque nosso modelo e guia é Jesus, mas vamos buscar sintonia com esses amigos que podem nos ajudar a sermos melhores. Mudar comportamento para melhor é o nosso desafio do momento. Vamos aproveitar o tempo para nos reconciliarmos com os nossos adversários, como Jesus nos ensinou, através do perdão. Que seja hoje, que seja agora, um momento, né, do auto-perdão, do perdão ao próximo, né? O auto-perdão por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós deixamos de fazer, pelas coisas que nós imaginamos, né, e muitas vezes não realizamos porque não podemos, pelo que arquitetamos, mas não tivemos a oportunidade de realizar. Esse é o nosso momento de auto-perdão. E se nos deixarmos envolver pelas dores da ingratidão, da perversidade do outro, vamos aproveitar o momento para perdoar. Vamos balsamizar as nossas vidas com o perdão que Jesus nos ensinou. Vamos ter coragem. Os recursos nós já possuímos. Vamos ter coragem de utilizar esses recursos. Por quê? Porque é quando nos mantemos no caminho do bem, né, essa manutenção nossa no caminho do bem é que vai nos levar rumo ao mundo regenerado. Então, começando a perdoar integral e racionalmente ao próximo. E perseverando nessa atitude para com todas as pessoas, nós vamos dando início a um efeito cascata, que vai, né, gerar cada dia mais bem-estar, cada dia mais saúde integral, né, para todos nós. Por quê? Porque perdão gera saúde, né? Então nós precisamos tratar, né, do nosso corpo também. E perdoar o nosso irmão de caminhada, gera saúde para todos nós. E para nós terminarmos, que está no nosso horário, eu vou terminar com uma mensagem de Meimei. É do livro Relicário de Luz, que ela fala: perdoe e viva. Perdoe e viva. Se você não perdoar hoje, amanhã, por certo, seu dia será mais escuro. Seus passos estarão menos firmes, seus problemas surgirão mais complexos, sua mágoa doerá muito mais. Se você não perdoar agora, o que será do seu caminho depois? Desculpe enquanto é tempo, para que de futuro não recaiam sobre sua cabeça os padecimentos e as queixas de muitos. Esqueçamos o mal, para que o mal não se lembre de nós. O incêndio da aflição devasta a consciência que não conseguiu bastante força para lavar-se nas águas vivas da grande compaixão. Quem não perdoa os erros dos semelhantes, condena a si mesmo. Quem não esquece as ofensas, transforma-se num fardo de crueldade. Descerremos a janela de nossa compreensão cristã para o ar livre do bem, que tudo renova, tudo aproveita, tudo santifica, e auxiliando ao nosso irmão do caminho, quantas vezes se fizerem necessárias, nossa romagem para Jesus não sofrerá tropeços e crises, porque usando o amor para com os outros,
seremos gradativamente convertidos em felizes instrumentos do amor de nosso Pai Celestial. Mensagem de Memei, médium franciscano de Xavier, do livro Relicário de Luz. Então, nesse momento, meus irmãos, mais uma vez reunimos os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por essa grande oportunidade do estudo, agradecendo, Senhor, a esses espíritos trabalhadores dessa associação espírita, que nos possibilita, Senhor, falarmos de perdão, estudarmos sobre perdão, quando ainda temos, Senhor, e trazemos junto a nós tantas dificuldades. Mas sabemos, Senhor, que estamos na luta e com o amparo, Senhor, dos nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos mentores, estamos a cada dia, Senhor, nos renovando. Hoje sendo melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada por esse amparo, por essa sustentação, todos esses amigos espirituais, e obrigada a Deus, nosso Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 27 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas, com o tema O Poder da Fé, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês.